Boa tarde, o meu nome é Laura. A gente está dando início à apresentação do quarto módulo. Eu faço parte do projeto Envelheciência, formação de professores. Eu sou uma menina branca, estou de rabo de cavalo no momento. Eu estou usando um óculos com armação marrom, nude, e atrás de mim tem o meu guarda-roupa e uma parede branca. Então, vamos dar início falando sobre o que é a demência. Então, todos nós já ouvimos falar um pouquinho sobre o que é a demência, conheceu algum parente, amigo que foi diagnosticado, mas vocês sabem qual é a sua definição e quais são os seus tipos? A gente vai aprender um pouquinho isso nesse módulo. Então, o que é a demência? A demência ela é um termo usado para descrever um conjunto de sintomas que afetam a função cerebral. Em outras palavras, afetam a nossa cognição, como problemas de memória, raciocínio, linguagem e comportamento. A gente deve sempre lembrar que, com a idade, alguns esquecimentos são normais, mas quando esses esquecimentos são frequentes, é necessário que a pessoa idosa ou os familiares procurem um profissional da saúde por um tratamento precoce ou até mesmo um diagnóstico. A demência na pessoa idosa. Então, os quadros de demência na pessoa idosa são muito comuns, uma prevalência que dobra a cada 5 anos a partir dos 65 anos. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas convivem com algum tipo de demência e a expectativa é que esse número chegue a 6 milhões em 2050. Por isso que cada vez mais é um tema que ganha visibilidade. O conhecimento da doença e as formas de prevenções são fundamentais para a sociedade, que vive uma transição demográfica acelerada, com um aumento considerável de pessoas idosas na população. Sobre a doença de Alzheimer. Essa é a forma mais comum e corresponde a cerca de 70 a 80% de todas as demências. Mas a gente já se perguntou como que acontece o Alzheimer dentro do nosso cérebro, né? Já teve um parente, um amigo que a gente nunca parou para pensar como que aconteceu, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre. No Alzheimer, existem algumas proteínas no nosso sistema nervoso central que elas não estão mais conseguindo ser processadas como antes. Então, ela surge de pequenos fragmentos acumulados de proteínas tóxicas dentro dos nossos neurônios, como a tau, que é uma proteína que, quando alterada, causa a morte dos neurônios de dentro para fora, e nos espaços que existem entre eles, como o peptídeo beta-amiloide, que é a principal molécula que causa a doença de Alzheimer. Então, com o acúmulo extracelular desse peptídeo, forma placas amiloides que provocam a morte desses neurônios. Como consequência dessa toxicidade, ocorre a perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como, por exemplo, a gente já viu o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, que é essencial para nossa linguagem, raciocínio, memória e reconhecimento de estímulos sensoriais. É importante lembrar também que na doença de Alzheimer existem fases, né? São elas a fase leve, que são esquecimentos básicos, como por exemplo, fechei o portão, desliguei o fogão, apaguei as luzes, são coisas que são básicas, né? E depois, em seguida, vem a fase moderada, que são algumas dificuldades de memórias perceptíveis, como lembrar nome, conhecer pessoas, e também a fase grave, que aí vai além da perda da memória, como confusão de onde eles estão, risco de se perder, consequentemente, né? Alterações no padrão de sono e também dificuldade de escolher suas roupas para o dia a dia e em ocasiões. Nessa fase avançada da doença, a independência está cada vez mais diminuída, né? Então, consequentemente, pode ocorrer alucinações, delírios e paranoias. Ao final dessa fase avançada, vão surgindo sintomas cada vez mais graves, como a falta de controle físico, os pacientes podem precisar de cuidados 24 horas para ajudar a andar, sentar e eventualmente engolir. Então, cada vez mais esses pacientes se tornam dependentes. A doença de Alzheimer, ela é a mais frequente demência em idosos e a sua prevalência aumenta de forma expressiva com a idade.
O envelhecimento também é um fator importante, mas é claro que o estilo de vida, o histórico familiar e a genética também influenciam para isso. Aqui nessa foto a gente tem um cérebro normal na esquerda e na direita a gente tem um cérebro com Alzheimer. A gente consegue ver, observar esses pequenos fragmentos da célula e como que é essa toxicidade dentro do nosso cérebro. Aí vocês devem estar se perguntando por que tá essas imagens aqui do nosso lado. Essas foram algumas personalidades famosas que tiveram Alzheimer. Isso é uma curiosidade, eu não sabia de algumas, então é super curioso a gente pesquisar e conseguir diferenciar é, a doença de Alzheimer, os outros tipos de demências que a gente vai ver e como elas eram em cada personalidade. O primeiro ator que a gente tem aqui é o Gene Wilder. Ele ficou famoso por interpretar o Willy Wonka na primeira versão da Fantástica Fábrica de Chocolate. O ator morreu no agosto desse ano, quando a sua família revelou que ele tinha a doença de Alzheimer. O segredo teria sido um pedido pelo ator, que não queria deixar os seus fãs tristes com essa notícia. É realmente uma situação complicada e ela tem nome, se chama estigma, e a gente vai aprender na sexta aula desse módulo. É o ex-presidente americano Ronald Reagan. Ele começou a sua carreira como radialista e foi um ator famoso americano, até que ele entrou para a política e se tornou presidente dos Estados Unidos. Ele foi considerado um dos melhores presidentes da história do país com uma aprovação recorde. Em 1994, ele divulgou que tinha a doença de Alzheimer em uma carta ao povo norte-americano. E por fim, na terceira pessoa, nós temos o Charles Bronson. Ele fez muito sucesso no cinema por seus vários papéis em filmes de faroeste e ação, e ele ficou consagrado pelos seus personagens durões. E até hoje o seu rosto é muito lembrado pelos fãs e por todo mundo que adorava. Ele foi diagnosticado com Alzheimer cerca de 3 anos antes de falecer, em 2003. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a demência vascular. A demência vascular, ela está associada à perda de funções cognitivas devido à destruição do tecido cerebral, pois o fluxo de sangue pode estar reduzido ou bloqueado, ocorrendo pequenos derrames no nosso cérebro, causando as hemorragias ou interrupção no fluxo sanguíneo, formando as isquemias. As causas podem estar relacionadas ao risco de acidente vascular cerebral, que pode ser causado devido à obesidade ou diabetes, por exemplo. Então, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, é como se as nossas artérias estivessem realmente bloqueadas e esse sangue não consegue ir para o nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha a demência vascular, causando as isquemias. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a demência frontotemporal. Ela é um tipo de demência que afeta as regiões frontais e temporais do nosso cérebro, podendo afetar principalmente as condições cognitivas e comportamentais. Ela é causada pela degeneração das células nervosas, levando à deterioração das funções cognitivas, como a nossa memória, linguagem, tomada de decisão e outros fatores. Aqui na imagem abaixo, a gente consegue ver um cérebro normal e saudável do lado esquerdo, e do lado direito a gente consegue ver um cérebro com a demência frontotemporal. Então a gente consegue ver que na frente há uma grande diminuição da massa cerebral, ou seja, na região lobo frontal. Na imagem também a gente consegue ver que os ventrículos estão aumentados nesses espaços. Os ventrículos são aqueles espaços preenchidos por um líquido que temos no nosso cérebro. A gente viu isso na primeira aula do módulo 2, quando a gente falou da anatomia cerebral. Se vocês quiserem, vocês podem voltar e rever essa aula a qualquer momento. E atualmente essa demência afetou o ator Bruce Willis. Ele atuou em diversos filmes, como Duro de Matar, e ele está nesse processo agora da demência frontotemporal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a demência com corpos de Levy. É uma doença degenerativa que compromete regiões responsáveis por funções como memória, pensamento e movimento. Nesse tipo de demência, ocorre o acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína, produzida de forma anormal pelos neurônios. Essa proteína ela não consegue fazer a sua função e se acumula dentro dos neurônios, se formando um agrupamento que se chama corpos de Levy, prejudicando o seu funcionamento. Muitas pessoas não sabem, mas essa demência ela foi presenciada pelo ator Robbie Williams.
que sentia muita dificuldade de lembrar de falas, atuar, se relacionar com os amigos, sair de casa, e ele também relatou que dormia muito mal e tinha alucinações. Ele não conseguiu ser diagnosticado na época e, consequentemente, ele se suicidou em 2014. Agora a gente vai falar sobre as demências parkinsonianas. Essa é uma demência que está associada a uma condição muito comum na pessoa idosa. É quando ocorre uma degeneração cognitiva caracterizada pelo acúmulo de corpos de Levy na substância negra. A substância negra ela é uma região localizada no mesencéfalo e ela é caracterizada pela coloração escura devido à presença da neuromelanina e pela diminuição da produção de dopamina. Dopamina é o nosso neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do nosso corpo. Então, vocês entenderam de uma forma fácil, os nossos movimentos acontecem de forma involuntária, né? É claro que no aspecto social, o envelhecimento ele implica em transições e ajuste nas relações familiares, no papel ocupado na sociedade e nas interações sociais. Pode envolver a aposentadoria, a necessidade de cuidados de saúde mais frequentes, a busca de uma melhor qualidade de vida. É importante destacar que o envelhecimento não é uma experiência homogênea para todas as pessoas. Existem variações individuais significativas em termos de saúde, bem-estar e funcionalidade durante o processo de envelhecimento. Além disso, fatores genéticos, estilos de vida, ambiente e acesso a cuidados de saúde adequados podem influenciar o envelhecimento de cada pessoa. O estudo do envelhecimento é realizado em diversas áreas, como a gerontologia, que se dedica ao estudo do envelhecimento humano, e a geriatria, que é a especialidade médica voltada para o cuidado e tratamento da pessoa idosa. Compreender o envelhecimento é fundamental para promover um envelhecimento saudável, qualidade de vida e garantir o cuidado adequado para os idosos. Essas foram as referências que a gente usou para fazer esses slides. Eu agradeço muito a participação de todos. Qualquer dúvida, discussão, vocês podem mandar no nosso ambiente virtual de aprendizagem ou também nas nossas redes sociais, @envelheciência no nosso Instagram. Logo embaixo está o nosso e-mail. Eu agradeço muito, até o próximo módulo.